Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Não digam isso a ninguém. Eu os proíbo. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve morrer e ressurgir ao terceiro dia. Jesus dizia isso abertamente. Então, Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Deus, não permita isso. Isso jamais irá te acontecer. Vá para longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Pois é, olha que especial, né? Esta passagem bíblica que a gente já conhece, em que Jesus pergunta quem dizem os homens que eu sou. É bonito a gente perceber a atitude de Pedro. Pedro, na verdade, às vezes a gente diz, né, ele é impulsivo, ele fala, depois ele pensa, vamos dizer assim, mas ele toma uma atitude que muitos discípulos queriam tomar. Então ele fala aquilo que ele pensa, isso é muito bom, mas ele erra também. Então Pedro toma uma primeira atitude que é digna de elogios, né? Depende do evangelho ou os paralelos, né? Os evangelhos que escrevem sobre esse tema também, os sinóticos, a gente vê falando que Jesus até diz para ele, olha, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, foi o próprio Pai do céu, foi a graça de Deus que te revelou, né? Quando ele fala, tu és o Cristo, Pedro responde, tu és o Cristo. Diz a palavra assim, tu és... E vós quem dizeis que eu sou, quando as pessoas falam que é Elias, que é Jeremias, é um dos profetas, quando Jesus pergunta, e vocês que estão comigo, quem dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo. Aí Jesus, além de falar para eles não divulgarem, porque ele não quer que as pessoas ouçam dizer, né? Ele quer que as pessoas experimentem para o conhecer, né? E existe também a hora de todas as coisas acontecerem. Mas aí ele começa a dizer que o Filho do Homem vai sofrer, que ele vai, diz a palavra, né? Olha, Jesus vai ensinar que ele vai ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, vai ser até morto, mas ressuscitará depois de 3 dias. Pedro não entende, não gosta do que ouve. E ele começa a repreender Jesus. Tem uma outra passagem bíblica em que ele fala mesmo, né? Deus não vai permitir, não vai acontecer esse tipo de coisa. E ele diz a palavra que ele repreende Jesus. Olha, fala, Jesus, o senhor não pode falar isso, né? O senhor vai assustar as pessoas. E aí o mesmo Jesus que diz para Pedro que Pedro, o que foi revelado para ele foi coisa do Espírito, foi coisa de Deus, foi coisa do Pai, de repente fala para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Sua palavra é dos homens, não é mais de Deus. Olha que coisa. Também nos dá até uma certa consolação imaginar que Pedro falou algo tão pleno do Espírito Santo e de repente falou algo tão humano ali, né? Do medo, etc e tal. Como nós. É a fragilidade humana. Que mesmo conhecendo a Deus, como ele conhecia Jesus de perto, em alguns momentos a gente se perde. Por isso, quando fala para a pergunta que nós fazemos hoje, você conhece Jesus? Ninguém nunca vai poder dizer, humanamente falando, eu conheço plenamente a Jesus. Não, eu experimentei a graça de Deus plenamente, por hoje. Deus sempre vai se revelar, porque Deus é surpreendente. Ele não cabe no nosso conhecimento ou no nosso pensamento. Deus é sempre mais, sempre mais. Mas olha que bonito,
Nós podemos entender aí a falha, né, de Pedro por não entender a cruz, porque às vezes a gente quer conhecer um Deus que faz milagres, que multiplica os pães, que faz a pesca milagrosa, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, mas nós não queremos o Deus da cruz, que é o que Pedro fez. Nós não queremos aquele que vai ser morto. Nós não queremos passar pela dor, pela enfermidade. Mas se a gente quer seguir Jesus e conhecer Jesus seguindo-o, toma a sua cruz e siga. Vem, mas vem com a cruz. Não dá para ser sem ela. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que naquela palavra de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, existe uma força muito grande e existe um conteúdo muito grande. Muita coisa está contida nessa palavra, tu és o Cristo. Mas eu quero o Cristo, o Messias, aquele que devia vir para salvar a humanidade. Tu és o Cristo. Nós precisamos chegar nesse ponto de conhecer Jesus dentro da nossa limitação e poder entender, tu és o Cristo, o Messias. Mais do que isso, tu és o meu Salvador pessoal. Tu és o Salvador da humanidade, mas o meu Salvador. Eu assumo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Todas as outras coisas virão por acréscimo. Todas as outras coisas serão consequência, meus irmãos. Por isso que a gente diz, tu és o Cristo. Com Pedro, nós precisamos dizer, tu és o Cristo. Pedro experimentou Jesus como Cristo. Ele entendeu. E nós sabemos que depois, entre os altos e baixos, ele teve uma experiência, especialmente após a ressurreição também, de entender Jesus como Cristo. Tu sabes tudo, meu Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, vai dizer Pedro para Jesus. Porque passou de ser apenas o conhecimento de algumas coisas sobre Jesus, mas um amor por Jesus, por ter se sentido amado por Ele. É o Cristo vivo que eu gostaria e convido você a conhecer. Se você nunca fez essa experiência, peça ao Senhor. Ele se manifesta àqueles que dele se aproximam. Procure um grupo de oração, procura participar da vida da igreja, da sua comunidade, procura estar com os irmãos para que na comunidade, na palavra, na Eucaristia, na oração, você encontre Jesus e possa dizer como Pedro, tu és o Cristo, e mais do que isso, eu te amo, Senhor. Não é um amor de palavra, é um amor de experiência. Eu conheço e amo a Jesus. Lembra lá no começo do programa que eu dizia, ninguém pode amar aquilo que não conhece? Pois é. Então se abra para conhecer. Decida se amar mais, também porque é um caminho também que pode ser feito assim. Eu me decido por amar, por conhecer e amar, por amar e conhecer o meu Senhor, o meu único Salvador. Que bonito, né? E é porque nós vivemos assim, queremos e podemos conhecer e amar mais e melhor, que eu te convido a também conhecer das coisas de Deus. Eu citei aqui de tantos sinais, né, que Jesus realiza e pode realizar na vida da gente, também pode realizar na sua vida. E também realizou, né, nos sinais especiais, um deles está aqui na imagem que a gente está fazendo como brincadeira hoje. Então, que imagem é essa? Vamos dar uma olhadinha mais uma vez? Vamos dar uma olhadinha que imagem é essa, gente? Agora já está na tela? Isto! Então nós vamos abrir, nós já tínhamos aberto alguns sinais, vamos abrir, está abrindo aqui, tem 3 abertos, né? Alguns quadros, né? Alguns sinais, é ótimo. Tem alguns quadros abertos. Nós vamos abrir o 4º já para facilitar. E lembra que eu disse? Pronto, gente, agora está fácil demais. Já deu para entender? Já deu para perceber? Olha, estão aqui na barca, está aqui provavelmente Pedro e Jesus. Eu já vou dizer, está Pedro e Jesus, e os apóstolos estão ali meio que buscando, ali carregando alguma coisa. Eles estavam pescando, lembra? Tá ficando fácil, hein? Tá ficando fácil. Então eu quero convidar você, e olha, já tem gente acertando, mandando aqui para nós. Faz como a Nazaré, que ligou, já deu seu palpite, daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio para fazer um momento de oração. A Nazaré dos Santos Soares, de Timóteo, Minas Gerais, ela já acertou aqui e falou que o que está acontecendo, né, nessa imagem é sobre tal situação, né, que está acontecendo, um momento milagroso de Jesus que acontece após a ressurreição. Ela aproveita e pede oração por sua filha Tânia, pela cura das enfermidades físicas e por toda a família. Olha, então Nazaré, você acertou, viu, já adiantando, e está aqui seu nome para que a gente possa depois entrar no sorteio aqui.
Falando em nome, as pessoas também que estão ligando, eu vou falar rapidinho, já colocar mais alguns nomes aqui na urna, porque estão ligando para